Bom dia, turma. Professora Adriana de Filosofia, tudo bem com vocês? Terceira série do ensino médio. Estou com muitas saudades, tá? Muitas saudades mesmo de vocês. Pessoal, lembrando para vocês que essa vai ser a nossa última aula do terceiro bimestre. Semana que vem eu estou postando uma aula de revisão e avaliação para vocês, tá bom? Então, vocês estudem essas aulas que vêm desde o dia 20 de julho até agora, até hoje, para a gente poder fazer uma prova beleza, tá ok? E pedindo mais uma vez para vocês que realizem as atividades que eu estou postando na plataforma, tá? Toda semana eu posto uma videoaula e deixo uma atividade para vocês realizarem. Essa atividade, ela que vai ajudar a compor a nota de vocês e também a gente vai poder avaliar a presença, a frequência de vocês. Por isso que é importante a realização dessas atividades, tá? Eu estou postando atividades bem simples, tá? Para vocês realizarem. Coisas que vai tomar pouco tempo de vocês. Então, não tem desculpa ou sentido de vocês não estarem realizando. Hoje nós vamos falar sobre Edmundo Husserl, pensamento e a teoria da fenomenologia. Vamos entender o que é a fenomenologia na visão do filósofo Edmundo Husserl, tá bom? Qual foi esse pensamento, qual o objetivo e as principais características. Aí eu coloquei uma figura aqui que representa um pouco o sentido da fenomenologia, tá? Aí, ó, aqui tem a fenomenologia centrada no meio, né? Aí nós temos aqui que corresponde a fenômenos, na parte de cima, intelectual, fidelidade àquilo que se manifesta, atenção especial às experiências vividas, descrição fiel aos fenômenos observados sem explicar nada, fenômenos que apresentam a consciência, percepção clara e imediata, mediante a interação, que é a intuição, a essência, que refere sempre a alguma coisa diferente dela mesma. Então, isso aí só são um gráfico mostrando alguns parâmetros sobre o que é a fenomenologia. Mas nós vamos compreender direitinho com a explicação que o texto aqui aborda. A fenomenologia é um estudo que fundamenta o conhecimento nos fenômenos da consciência. Nessa perspectiva, todo conhecimento se dá a partir de como a consciência interpreta esse fenômeno. Então, pessoal, para Edmundo Husserl, a fenomenologia ela vem da própria consciência. É a consciência que dá sentido a todas as coisas que existem. Quando ele usa a palavra fenômeno, fenômeno significa coisa que apresenta, que é natural. Esse método foi desenvolvido inicialmente por Edmundo Husserl em 1859 e vai até 1938. E desde então tem muitos adeptos da filosofia em diversas áreas do conhecimento. Para ele, o mundo só pode ser compreendido a partir da forma como se manifesta, ou seja, como aparece para a consciência humana. Então, na visão do Edmundo Husserl, a forma como o mundo apresenta na nossa consciência é que tudo e todas as coisas existem. É como a nossa consciência dá sentido a elas. Não há um mundo em si e nem uma consciência em si. A consciência é responsável por dar sentido a todas as coisas. Então, diante da nossa consciência, que é a própria racionalidade, segundo Edmundo Husserl, ela que dá sentido a tudo e todas as coisas que existem. Na filosofia, um fenômeno designa simplesmente a forma como uma coisa aparece ou manifesta-se para o sujeito, ou seja, trata-se da aparência das coisas. Sendo assim, todo conhecimento que tenha como ponto de partida os fenômenos das coisas pode ser compreendido como fenomenológico. Então, é a partir dos fenômenos que a consciência a representa. Aí nós temos aqui o que é fenômeno, é a forma como o objeto se apresenta à consciência do homem. O que é fenomenologia? É um método para a descrição e análise da consciência a partir do significado do que se dá aos objetos. Aí vamos compreender aqui um pouco o próprio Edmundo Husserl na sua teoria. Edmundo Husserl. Com isso,
Russell afirma o protagonismo do sujeito perante o objeto, já que cabe à consciência atribuir sentido ao objeto. Uma importante contribuição do autor é a ideia de que a consciência é sempre intencional e sempre consciência de algo. Esse pensamento contraria a tradição que é entendida que a consciência como possuidora da existência independente. Então, ou seja, o Edmundo Husserl, ele pensa diferenciado do que filósofos anteriores pensavam. Na fenomenologia, Husserl, os fenômenos são manifestação da própria consciência. Por isso, todo conhecimento é também conhecimento de si. Sujeito e objeto acabam por se tornar uma e a mesma coisa. O que é um fenômeno? O senso comum compreende o fenômeno como algo extraordinário ou fora do habitual. Já a concepção do termo no vocabulário da filosofia representa pura e simplesmente como uma coisa que aparece ou se manifesta. Fenômeno tem origem na palavra grega painomenon, que significa aquilo que aparece, observável. Portanto, fenômeno é tudo aquilo que possui uma aparição, que pode ser observável de algum modo. Tradicionalmente, a aparência é entendida como a forma como os nossos sentidos apreendem um objeto, opondo-se à essência, que representa como as coisas realmente seriam. Em outras palavras, como as coisas seriam para elas mesmas coisa em si. Essa relação entre parecer e ser é crucial para a compreensão dos fenômenos da fenomenologia. Husserl buscou alcançar as essências a partir da intuição gerada pelos fenômenos. A teoria fenomenológica de Husserl. O grande objetivo de Husserl com a sua fenomenologia era a reformulação da filosofia. Para ele era preciso refundar a filosofia e estabelecer a fenomenologia como método, sem que isso constituísse a ciência proposta pelo positivismo. A gente vai entender um pouquinho como funciona isso. Espera aqui que eu acabei pulando. Só um minutinho. Isso. A filosofia deveria voltar-se para a investigação sobre as possibilidades e limites do conhecimento científico, afastando-se das ciências, sobretudo da psicologia, que analisa os fatos observáveis, mas não estuda as condições que levaram à nossa observação. Então, para o Husserl, a filosofia tem que estar mais próxima da ciência, porque é a ciência, né, que tem os fundamentos básicos parecidos com a filosofia. O estudo dos fundamentos da ciência caberia à filosofia. Os fenômenos são entendidos pela representação que a consciência faz do mundo. O entendimento deve ser entendido sempre como como consciência de algo, de alguma coisa palpável que existe. Com isso, o autor nega a ideia tradicional da consciência como uma qualidade humana, vazia, que pode ser preenchida com algo. Toda consciência é consciência de algo. Então, para o Husserl, a consciência não existe do nada. Toda consciência tem que ser algo observável, que é algo que a própria consciência tem ali como objetivo material. As coisas no mundo não existem por si, da mesma forma que a consciência não possui independência dos fenômenos. Há uma forte crítica à separação entre sujeito e objeto, tradicional das ciências. Para Husserl, o conhecimento é construído a partir de inúmeras e pequenas perspectivas da consciência, que, quando organizadas e retiradas de sua particularidade, produz a intuição sobre a essência de um fato, ideia ou pessoa. São os chamados fenômenos da consciência.
Russell compreende que essa formulação poderia fazer com que a filosofia superasse sua crise e fosse entendida definitivamente como uma concepção metódica do mundo. Então, para ele, a fenomenologia ela é uma concepção que ensina um método de como ver o mundo e ter como consciência da existência do próprio mundo. O mundo o quê? Material. Ele afirma a existência de elementos transcendentais do conhecimento, os quais são acúmulos que vão condicionar a experiência dos indivíduos no mundo. Para ele, a experiência pura é simplesmente não se configura em ciência, o que o conhecimento possui uma intencionalidade. Não se produz conhecimento senão por uma necessidade é um ato intencional da consciência. O que Russell queria dizer é que os fenômenos são manifestações que só possuem sentido quando interpretado pela consciência. Ou seja, a consciência interpreta e dá sentido, tá? A esse conhecimento, aos fenômenos. Sendo assim, a consciência de algo varia de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Cabe ao filósofo interpretar os fenômenos, única e exclusivamente tal como elas aparecem. Na filosofia moderna, as questões relacionadas à aquisição do conhecimento, da mesma maneira simplificada, eram disputadas entre o racionalismo e o empirismo, que são os opostos das ideias. Como ser o pensar e a mesma coisa, o estudo das manifestações dos seres é também um estudo sobre a própria essência do espírito humano. Pessoal, eu deixei uma atividade aqui para vocês de 3 questões, tá? Vocês vão pesquisar e informar para mim a opção correta. Eu também vou estar postando ela lá na plataforma. Então, vou ler essas questões para facilitar para vocês. Questão 1. A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final do século XIX, com Franz Brentano, tendo como principal representante o filósofo Edmundo Husserl. Sobre a fenomenologia, assinala o que for correto. A fenomenologia de Edmundo Husserl procura separar as teorias do conhecimento empirista e idealista, como também o dualismo entre sujeito e objeto. B. Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, não há uma realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ser percebido. C. O filósofo alemão Martin Heidegger pertence à escola fenomenológica, resgatada de um conceito de verdade desenvolvido pelos gregos arcaicos, e o conceito de atleia, que significa o não oculto, sobre aquilo que mostra ou se desrevela. D. O filósofo francês Marc-Aurèle Merleau-Ponty defende uma concepção dualista para a matéria e o espírito. De um lado estão o objeto, o corpo, do outro o sujeito e a consciência. Aguilar-Taut, corrente psicológica que desenvolveu no começo do século XX, ao reconhecer a influência fenomenológica, opõe-se à psicologia de tendências positivistas. Vocês vão procurar a resposta aí e marcar para mim. Questão 2. A fenomenologia é um dos fundamentos da filosofia de Marc-Aurèle Merleau-Ponty, no âmbito da escola da fenomenologia. Ele contesta princípios basilares da psicologia clássica, de cunho mecanicista, racionalista. Com base na afirmação acima, assinala o que for correto. A sensação é concebida por Merleau-Ponty pelos efeitos que os estímulos externos dos objetos exercem sobre os sentidos. O campo visual, por exemplo, é concebido como um mosaico de sensações despertada pelo estímulo dos objetos sobre a retina. B. Para Merleau-Ponty, a percepção e o conhecimento sensorial de forma ou de totalidade organizada e dotadas de sentido. C. Conforme um dos princípios da fenomenologia de Edmundo Husserl, a consciência para Merleau-Ponty não exerce nenhuma atividade na produção do conhecimento científico. D. Para Merleau-Ponty, a consciência de si é o resultado de um esforço intelectual de conhecimento e não depende da facticidade dos nossos engajamentos.
Para Merleau-Ponty, eminência e transcendência são conceitos antitéticos que se comunicam, dada a configuração do nosso corpo no mundo. Pessoal, vocês vão marcar a opção correta. Eu vou estar postando essa atividade também lá na plataforma e vocês me devolvam lá pela plataforma, tá bom? Semana que vem eu tô postando revisão e a prova de vocês, tá? Então, um beijo carinhoso e até a próxima aula. E façam as atividades, tá bom? Que elas vão ajudar a compor a nota de vocês e a presença de vocês. Beijo carinhoso e até a nossa próxima aula.